Olá, crianças do grupo 5, tudo bem? A aula de hoje é de identidade e autonomia e nós vamos falar sobre as famílias ainda, tá bom? Vamos lá? Crianças, para a aula de hoje nós vamos precisar da apostila Descobertas na página 76, que é o 7 e o 6, tá? Então aqui embaixo, ó, está o 7 e o 6. Então os instrumentos musicais também têm famílias. Observe alguns deles abaixo e marque aqueles que você acredita que fazem parte da família das cordas. Então, os instrumentos que tem corda, que precisa tocar nas cordas, tá vendo? Esse aqui é a harpa. Ela tem essas cordas aqui, ó. E para tocar, fazer som, ela tem que ser tocada aqui, ó, bem nas cordas. Aqui é um violoncelo. Ele também tem cordas. Só que toca de uma maneira diferente, com essa varinha aqui, ó. E toca aqui, ó, nas cordas dele. Aí tem o violino, que também é de cordas. E a viola também. Depois tem a flauta transversal e o clarinete. Esses dois aqui são de sopros. O que a gente vai marcar? A gente vai marcar aquele das famílias das cordas. Então, pode fazer um xizinho ou um círculo em volta, tá bom? E aí, a gente continua aqui embaixo, ó. Aqui na atividade número 11 está escrito assim, ó. E como as pessoas, nem todos os instrumentos de uma mesma família se parecem. A gente viu que a harpa ela é diferente, né? Os outros três se parecem, mas a harpa ela é diferente, mesmo tendo corda. Ela tem um design diferente, né? Uma aparência diferente. Os outros três dá para saber que são da mesma família. Então, o que acontece? Numa mesma família, às vezes a gente também não se parece. A gente não puxa, às vezes a gente puxa um avô, às vezes a gente não tem a mesma aparência, né? Mas não quer dizer que tem algumas coisas que são diferentes, mas não quer dizer que não tenha as iguais. Porque mesmo quando a gente não tem a mesma aparência física, às vezes a gente lembra algum pai ou a mãe no modo de falar, em alguma situação a gente age igual, porque a gente está sendo educado pelos pais. E aí, às vezes, a gente acaba fazendo algumas coisas que eles fazem, não é mesmo? Então, a gente sempre vai parecer um pouco. Pode não ser fisicamente, mas sempre vai aparecer um pouco, não é mesmo? Então, é para conversar com os pais se vocês se parecem com eles. E em que tipo de coisas vocês se parecem, tá bom? Crianças, nessa atividade de número 12, está escrito assim, ó. Destaque do material do apoio, as imagens de instrumentos musicais e colhe nos espaços correspondentes os 3 instrumentos da família do sopro. Então, nesse espaço, a gente vai colar uma flauta transversal, nesse aqui um clarinete e nesse aqui um oboé. A página do material de apoio é a número 3, que é aquelas folhas grossinhas lá no fundo, tá? Então, a tia vai abrir aqui para vocês verem, ó. Tem coisas de 2 atividades. Nós vamos pegar a tesourinha e cortar nesse pontilhado aqui, ó, do meio. Destacar do livro essa parte de cima e usar só as imagens, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, ó. Clarinete, a flauta transversal e o oboé. Tá vendo? Então, nós vamos voltar lá naquela página e vamos colar lá. Com a ajuda do papai e da mamãe, destaca pra não rasgar, tá? E aí, pega cola, bastão pra gente colar. Então, nós vamos voltar, né? Depois que a gente descolou lá as figuras, as imagens, a gente vai colar a flauta transversal, o clarinete e o oboé, tá bom? Eu não tenho esse som, como a gente não tá na sala, não dá nem pra mim pôr pra vocês. Mas vocês podem pedir ajuda do papai e da mamãe pra pôr o som desses instrumentos no YouTube, que sempre tem alguém tocando. E aqui tá escrito assim, ó, escute o som desses instrumentos que o professor vai apresentar. Eles se parecem? Então, depois você vai decidir se parece ou não se parece, tá bom? Pede para eles colocarem lá o som de uma flauta transversal, do oboé e do clarinete, tá bom? E depois você decide se eles são parecidos ou não. E é só marcar um xizinho. E a gente continua na folha de trás, tá?
Nessa atividade está escrito assim: pesquise em revistas e jornais figuras de diferentes famílias, recorte-as e colhe-as a seguir. Então, você vai procurar em revista, ou jornal, ou qualquer encarte que você tenha em casa que possa recortar as figuras das famílias e como elas são diferentes. E aí, você vai recortar e colar aqui, tá? Com a cola bastão. Depois a gente continua na próxima página. Criança, nessa atividade está assim, ó. A turma da Lorena está brincando de construir casinhas. Que tal se divertir com seus colegas construindo uma casinha de brinquedo? Vocês lembram que lá na sala a gente tinha algumas caixas de papelão? Então, a gente ia fazer atividade assim, né? De montar a casinha, de tentar montar umas atividades tipo carrinho, coisas assim com as caixas de papelão. Como nós não estamos na escolinha, né? Não tem como fazermos juntos. O que vocês podem fazer? Se vocês tiverem alguma caixa de papelão em casa, vocês podem brincar de casinha com a caixa de papelão, né? Montar de alguma forma que vocês queiram, pôr algum brinquedo dentro para vocês brincarem de casinha. Mas se não tiver, não tem problema. Ano passado a gente montou uma casinha de passarinho com uma caixa de leite, lembra? Então, esse ano eu não tenho também uma caixa para montar aqui, mas eu tenho uma caixinha de alguma coisa aqui de casa, ó. Calma aí que eu vou tentar melhorar a imagem. Olha, eu tentei montar de um jeito, é uma caixinha. E eu tentei fazer um telhadinho com uma fita adesiva, não ficou muito legal. Mas daí, é só pegar uma caneta, um canetão, uma canetinha, e tentar fazer uma janelinha, ó. Se você tiver algum brinquedinho pequenininho, você pode pôr aqui, ó, uma janelinha. E uma porta. Nossa, a minha tá ficando horrível, mas tudo bem. Uma coisinha de abrir, aquela fechadura. Depois que você montou, ó, ficou um telhadinho. Se você quiser pegar tesourinha com a ajuda do papai e da mamãe e recortar, sabe? Se for alguma caixinha que não for usar, recortar a parte da porta pra ela abrir a janelinha e tal. Aí vocês podem brincar com algum brinquedinho. Mas a ideia é o quê? A ideia é saber se essa casinha vai se parecer com a sua. De verdade. Por exemplo, eu fiz uma janelinha e uma portinha. Na minha casa é o contrário. A porta é desse lado, ó. E a janela é desse. Mas não é uma janela que abre pra fora. É só de vidro. É a porta da sala. Então, não se pareceria com a minha casa, não é mesmo? Mas tudo bem. O que vai fazer? Eu vou virar a página aqui, ó. E nós vamos desenhar a casinha que a gente montou na caixinha de papelão. Quem não tiver uma caixinha assim, pode ser caixinha de sabonete, de algum produto de cozinha, uma caixinha de leite, qualquer coisa, tá bom? Pede ajuda pro papai e pra mamãe para fazer, tá bom? E a gente continua aqui na folha de trás. Aqui está escrito assim: faça um desenho para representar a casa de brinquedo que você e os colegas construíram. No caso, foi cada um que fez a sua individual, né? Por exemplo, se eu fosse fazer a minha, o que eu ia fazer? Um retângulo em pé, com a portinha aqui na lateral que eu fiz, né? E a janelinha que abre pra fora. Foi assim que eu fiz, não foi? E aqui tinha um telhadinho bem de levinho aqui, meio tortinho até. Então, se eu fosse fazer o desenho, que eu construí uma casinha, eu ia fazer assim, parecido com o que eu fiz aqui, ó, né, ó. A janela, a porta e o telhadinho. Tá parecido? Lembra um pouco, né? Então, essa é a casa que eu fiz. Aí, aqui embaixo tem assim: essa casa é parecida com a casa que você mora? Pinte a resposta. Então, eu vou pegar um lápis de cor. Se sim, eu coloco aqui, ó, eu pinto aqui o sim. Se não, eu pinto não. Então, como não se parece com a minha, eu teria que pintar aqui, ó, esse quadradinho.
vocês vão pintar de lápis de cor, tá bom? E fazer o desenho de lápis de cor também. Essa é a atividade de hoje, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!